Olá, bem-vindo a mais um Momento com Deus. Sou o pastor Rodrigo, você está no canal Imel Vila Moraes. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que temos de partilhar a Tua palavra. Obrigado por esses irmãos e irmãs tão preciosos que nos acompanham diariamente às 10 da manhã e às 9 da noite. Que o Senhor possa falar poderosamente, mais uma vez, como sempre tem falado, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está bem? Como é que foi aí o seu final de semana? Foi bem? Começou bem essa terça-feira? Que bom. Eu quero falar com você hoje sobre ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. As pessoas dizem o seguinte, que é muito difícil ouvir a voz de Deus. Quando você pergunta o que Deus tem falado com você, às vezes a pessoa titubeia. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a voz de Deus. Ora, se você se considera um discípulo, uma discípula de Jesus, ouvir a voz de Deus não deveria ser uma dificuldade. Pelo contrário, deveria ser uma das suas principais habilidades. Mas eu não quero que você se sinta culpado, eu quero ajudar você a aprender a ouvir a voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 2 a 5, diz o seguinte: João 10, 2 a 5. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. E eu também gostaria de destacar um outro versículo, versículo 27. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está dando aqui uma característica fundamental daqueles que são seus discípulos, ou, nessa analogia, suas ovelhas, que ouvem a sua voz. A principal característica de um discípulo de Jesus é saber ouvir a voz de Jesus e se submeter a ele, segui-lo. Então eu quero trazer a você alguns passos simples e objetivos de como ouvir a voz de Deus. A primeira lição, o primeiro passo que você deve tomar nota aí para aprender a ouvir a voz de Deus é orar e ouvir. Orar e ouvir. Nós oramos, mas poucos de nós ouvimos. Orar, todos nós podemos fazer oração. E a oração, muitas vezes, fazendo uma analogia aqui, exemplificando, né? Trazendo para um exemplo muito prático, é como se é, o seu filho chegasse para você e ele apresentasse um monte de queixas, necessidades, preocupações, alegrias, e ele falasse nessa uma hora sem parar. E ele fala, olha, eu fiz isso, olha, eu trabalhei, olha, estive com meu amigo, assim, assado, fala, uma hora sem parar. E você fica quieto. Quando termina a fala do filho, ele vai embora. Aí você queria falar com seu filho, mas ele não te deu oportunidade. Então ele vai embora e você fica com vontade de falar com ele, só que ele não te ouve. Aqui, irmãos e irmãs, está a primeira razão pela qual temos dificuldade de ouvir a Deus. Como filhos, nas nossas orações, nós falamos em disparada. Falamos. Mas quantos de nós temos desenvolvido a habilidade de parar para ouvir Deus falar? Né? Então, essa primeira questão. É necessário ficar em silêncio para ouvir Deus falar. É necessário ficar em silêncio não apenas do barulho externo, mas do barulho interno, do coração, aquietar e ficar ali, em silêncio, buscando Deus falar na sua mente, receber um toque divino, um toque do Espírito, e então
ouvir a voz de Deus no seu coração. Uma segunda atitude, um segundo passo importante para você ouvir a voz de Deus é articular. Articule. O que é articular? Articular é você registrar, por exemplo, num diário espiritual, num bilhete para alguém, num diálogo com alguém, aquilo que você ouviu Deus falar com você de alguma forma. Porque ao falar com alguém, aquela pessoa pode ser um instrumento de Deus para complementar aquilo que você tem ouvido de Deus. Ela ser também um instrumento de Deus para falar na sua vida. Registrar num diário espiritual te faz também perceber padrões de Deus em determinada época da sua vida. Pode ser por um período de uma semana, 2, 3, 4 semanas, algum versículo que fica sempre ali latente, batendo firme no coração, e você acha que é simplesmente um interesse por um versículo. Não, é Deus falando com você. Por exemplo, no meu caso, hoje é dia 28 de julho, por 2 semanas, Deus vem falando comigo no mesmo versículo, Lucas 6,13 e Marcos 3,13. Inclusive, foi a base para eu elaborar o tema da nova série de mensagens. Percebe? Algo Deus está falando comigo nessa passagem. Então, eu estou escrevendo no meu diário, estou fazendo anotações, estou buscando percepções do que Deus quer tratar comigo nesse tema. Um terceiro ponto importante para você aprender a ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus, é observar o que Deus vai fazer em seguida. Observe o que Deus vai fazer em seguida. Você sabe que, curiosamente, eu estou falando desse exemplo mais recente meu, mas eu tenho muitos outros exemplos, as leituras de um discipulado que eu tenho participado, dos textos bíblicos que eu tenho lido, de alguns treinamentos online que tenho participado, vem ao encontro da mesma fala. Quer dizer, ficar atento ao que Deus está falando, observando um treinamento, observando um conselho, uma pregação que você recebe, algo que vem em destaque. Poxa, aquilo ali é Deus falando com você. Um livro que você está lendo, enfim, existem muitas maneiras de Deus falar conosco. Então, observe o que Deus está fazendo em seguida, se Ele está confirmando aquela palavra, se há alguma situação que confirma aquela palavra que Ele vem falando ao seu coração. E anote, registre o que Deus está falando com você. Outro passo simples e objetivo para você ouvir a Deus é fazer uma relação entre a sua oração e as suas observações, aquilo que você tem observado a respeito do que Deus tem falado com você. Né? Perceba que isso é um exercício muito introspectivo, é um exercício que exige muito mais você estar com você, estar em ouvir a Deus de fato, ali ter um momento para ouvir a Deus de fato, é um exercício espiritual. Está aliado a essa prática de ouvir a Deus. A oração, a disciplina da oração, a disciplina do estudo, a disciplina da meditação. São práticas que são totalmente desafiadoras para o corre-corre dos dias que vivemos. Então, aí a gente também já percebe por que muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas coisas abafam a voz de Deus. A correria, o estresse, a ansiedade, preocupações excessivas. Não há espaço para Deus falar. Mas quando você para orar, para ouvir, para ler, para observar, para articular, então você fica mais aberto e sensível para ouvir a voz de Deus. Outra coisa importante é fazer perguntas de sondagem. Por exemplo, às vezes você está orando por alguém, Deus te dá uma palavra para você orar por alguém. Ali é uma maneira de Deus também falar com você, para que você ministre na vida de outros. Faça sondagens, procure saber. Olha, Deus tem me levado a orar por você, Deus tem me levado a pensar em você. E aí você, então, começa a fazer sondagens, né? Perceber se aquilo que Deus tem falado com você está de acordo com aquele momento da pessoa, né? E aí aquilo vem como uma confirmação, e aí você responde. Não é que você tem que confirmar se Deus está falando é certo ou não, porque se Deus está falando,
E para você perceber que é Deus falando, então você faz sondagens, você pergunta, né? Por exemplo, as pessoas pelas quais você estava orando, se é alguma necessidade, alguma coisa, confirma no coração dela aquilo que está no seu coração, né? Outra coisa importante é ouvir e discernir. Procure perceber. Perceba que existe um movimento que é orar, registrar, anotar, confirmar, observar os eventos, discernir o que está acontecendo à sua volta, né? E discernir o seu coração. Então, veja, tomar conselhos, enfim. Então, é importante, muito importante, que você cresça em intimidade com Jesus, através da oração e da palavra. Dessa maneira, você vai ficar cada vez mais sensível para ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar para que a gente cresça nisto? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, a minha oração é para que o Senhor nos ajude a crescer nesse relacionamento, nessa intimidade contigo, de tal maneira que ganhemos percepções, discernimento, Senhor, para ouvir e para reconhecer a tua voz nas circunstâncias, nos momentos em que precisamos de direção, de resposta. O Senhor é Deus que fala. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude para que possamos crescer nesse relacionamento profundo, transformador para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje é aniversário do Giba. Parabéns, Giba. Ontem foi da Neide. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que vocês tenham uma ótima noite de descanso. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, pastor Fabiano, mais um momento com Deus. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.